Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: pais e filhos, senhores e servos. Nós já vimos o padrão de Deus para os filhos, já vimos o padrão de Deus para os pais. Hoje nós vamos ver senhores e servos. O que Paulo quer falar ao coração, tanto dos senhores como os servos, os direitos e os deveres de cada um. A princípio, nós vamos ver qual é o último ambiente e relacionamento que Paulo vai tratar. Então, Paulo já tratou do relacionamento familiar. Agora nós vamos ver que ele muda de relacionamento e também muda de ambiente. O último ambiente e relacionamento que Paulo vai tratar é o ambiente de trabalho e o relacionamento entre senhores e servos, ou seja, patrões e empregados relacionados nos dias de hoje. Nota-se que em todos os versículos desse parágrafo, o nome de Cristo aparece em todos, 2 como Cristo e 3 como Senhor. Então Paulo agora ele está trabalhando o ambiente de trabalho, falando dos direitos e deveres, ou seja, o que o servo deve fazer e que não deve, e o patrão, o que deve fazer e o que não deve, tratando sempre de senhores e servos. Também fala que aqui nesses 5 versículos, do verso 5 ao verso 9, há 5 aparições do nome de Cristo, 2 como Cristo e 3 como Senhor. Então vamos lá. A quem devemos honrar, segundo Paulo diz na sua carta? O texto está claro que no relacionamento humano é dever de cada um honrar um ao outro, cada um no seu papel. Os pais honrando os filhos honrando os pais, os senhores honrando os servos e os servos honrando aos seus senhores. Mas também nós vamos ver que Paulo ressalva que ambos, tanto pais e filhos, senhores e servos, devem fazê-lo honrando ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por isso que Paulo coloca o dever de todos, pais e filhos, senhores e servos, honrarem ao Senhor. E assim vão também honrar o outro no relacionamento humano, entre pais e filhos, senhores e servos. Então vamos lá. O padrão de Deus para os servos é o primeiro que nós vamos ver, baseado em Efésios capítulo 6, do verso 5 a 9. Há 4 coisas ditas aos servos, ou seja, aos empregados. Primeiro, obedeçam a seu Senhor com temor e tremor. Respeitem-no com coração sincero. Está baseado no verso 5. Efésios 6, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, Paulo está direcionando a obediência dos servos ao seu Senhor, com temor e tremor. Segundo, sirvam não apenas quando estiverem sendo observados, ou seja, quando o patrão está presente, mas trabalhem como servos de Cristo, pois Cristo está olhando mesmo quando o seu Senhor não está ali, pois assim vocês estarão fazendo a vontade de Deus. Isso está no verso de número 6, do capítulo 6 de Efésios. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, não é porque o seu Senhor está ali que você não vai fazer o que tem de ser feito. Cristo está olhando, Deus está olhando tudo. Então faça para o Senhor e não para o homem.
Terceiro, trabalhem de boa vontade, porque, na verdade, vocês estão servindo ao Senhor Jesus e não a homens. Efésios capítulo 6, verso 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. O último, o Senhor vai recompensar vocês se servirem ao patrão como se estivesse servindo ao próprio Deus. Efésios 6, 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, naquela época, há muitos empregados eram escravos. Então, havia servos que eram livres e havia os servos que eram escravos. Assim, Deus está falando, certos que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer sendo livre, quer sendo escravo. O padrão de Deus para os senhores. Então nós já vimos o padrão dos servos para com os senhores. Agora vamos ver o padrão de Deus para os senhores. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, 9. Então o texto está falando que os senhores devem proceder de igual modo, ou seja, assim como os servos procedem, eles também devem proceder, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor é Senhor tanto dos servos como dos senhores. E ele está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Há 3 recados para os senhores, ou seja, para os patrões, neste único versículo. 3 recados que Paulo dá para os patrões ou para os senhores. Primeiro, tratem os servos como gostariam de ser tratados. De igual modo procedei para com eles. De que modo é esse? É o respeito que Paulo pediu aos servos. Se os patrões querem ser respeitados, respeitem também os seus empregados. Em outras palavras, se vocês esperam respeito, demonstrem respeito. Segundo recado, deixem as ameaças. Se os pais não devem provocar seus filhos à ira, os senhores não devem ameaçar os seus servos. É uma forma de abusar da autoridade. Ficar ameaçando, olha, se você não fizer isso, vou te mandar embora, ou vou descontar no seu salário. Deixem as ameaças, tratem com respeito, de igual modo. Então, deixem as ameaças. É uma forma de abusar de autoridade. Terceiro e último, lembrem que Cristo é o Senhor de servos e senhores. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, isto é, não tem favoritismo, não tem preferência e nem cargos. Para o Senhor não tem isso. Ele trata todos de igual modo, tanto senhores como servos, patrões ou empregados. Concluímos então, queridos, que esse relacionamento entre senhores e servos, patrões e empregados, concluímos que encontramos uma grande motivação e satisfação, tanto no lar quanto no trabalho, se procuramos seguir o padrão de Deus para a família e no trabalho, que é glorificar a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos ter um ambiente familiar abençoado e um ambiente de trabalho abençoado. E ambos, tanto na família como no trabalho, vamos glorificar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a conclusão que nós tiramos em relação à família quanto ao trabalho. Quando é que se aplica o padrão de Deus para os relacionamentos
descritos na Bíblia? O padrão de Deus para pais e filhos e senhores e servos foram aplicados no passado e ainda é de suma importância nos dias de hoje. Ou seja, assim como foram usados lá nos tempos bíblicos, no passado, devem ser usados hoje em dia. Fazendo desta forma, nós vamos ter uma família abençoada e um trabalho abençoado. Eles são atuais e de fácil aplicação em qualquer ambiente, seja familiar ou no trabalho. Que haja amor, respeito e dedicação. Fazendo desta forma, nós vamos cumprir o padrão bíblico e o padrão divino, o padrão de Deus, tanto para a família como para o trabalho. Pois foi o próprio Cristo que estabeleceu e é quem vai nos ajudar a colocá-los em prática em todos os momentos, em todas as horas, seja no trabalho ou seja no lar. Cristo vai nos dar sabedoria e entendimento para aplicar da melhor forma possível, para glorificar ao nosso Deus único e Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Ele é a autoridade soberana dentro do nosso lar e deve ser a autoridade soberana dentro do nosso trabalho. Fazendo isso, fazendo para o Senhor, nós vamos também, acima de tudo, agradar a Deus, mas agradar os patrões e agradar pais e filhos e glorificando a Deus em todos os momentos da nossa história. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Que possamos ser bons patrões, dando exemplo de respeito, de cuidado, dando exemplo de satisfação a eles. E também, Senhor Deus, se somos empregados, que possamos fazer o nosso melhor para o Senhor, primeiramente, e depois para o nosso patrão. Agindo desta forma, nós vamos dar bom testemunho da palavra de Deus em nossa vida, tanto sendo patrões como sendo empregados, e assim glorificando a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. Abençoe cada família, ó Pai, sustenta-os debaixo da Tua graça, e que eles possam ter aprendido a ser bons patrões e também a ser bons servos, e assim servindo ao Senhor de fato e de verdade. Abençoa-nos, é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.